Vamos hoje entender como se comportam os gráficos na cinemática. Essa é a equação horária do movimento. S é igual a S0 mais VT, onde S é a posição final, S0 é a posição inicial em metros, V é a velocidade em metros por segundo e T é o tempo em segundos. Vamos imaginar um movimento de dois carros com velocidade constante. Um regido pela equação horária S igual a 10 mais 10t e o outro regido pela equação horária S igual a 10 mais 20t. Temos aí o carro A e o carro B. O que a gente percebe? Os dois estão com uma velocidade constante, porém o carrinho A tem uma velocidade menor que o carrinho B. Vamos entender o gráfico desse movimento. Nós temos aí o tempo em segundos que passa de 0 a 6 segundos, a posição do carrinho A, que foi descrevendo o movimento, passou pelas posições 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros e aí foi. O carrinho B passou pelas posições 10, 30, 50, 70, 90 e aí foi. O que a gente percebe? Que o carrinho A, ele gasta 1 segundo para ir da posição de 10 a 20 metros. O carrinho B gasta 1 segundo para ir da posição 10 a 30 metros. Ou seja, ele anda mais no mesmo tempo em que anda o carrinho A. Ou seja, o que significa esse andar mais? É exatamente maior velocidade, porque velocidade é exatamente a rapidez de um determinado corpo. É ou não é? E isso a gente já sabe. Então, aí temos os dois gráficos. O gráfico do carrinho A e o gráfico do carrinho B. Temos então aí, vendo em 3D, o carrinho rosa, ele tem uma velocidade maior que o carrinho alaranjado, devido à inclinação da reta. Quanto mais inclinada essa reta, posição versus tempo, eu vou ter um carrinho com uma velocidade maior. Quanto menor a inclinação dessa reta, menor será a velocidade desse carrinho. Agora vamos ver o gráfico velocidade versus tempo. Percebam que a velocidade sempre é 10 no carrinho A e a velocidade é sempre 20 metros por segundo do carrinho B. Ou seja, teremos então um gráfico com velocidade constante para o carrinho A de 10 metros por segundo, para o carrinho rosa de 20 metros por segundo. E a aceleração dos dois é zero, porque a velocidade não muda. Agora vamos dar uma olhada nisso aí, ó. Uma pedra é lançada verticalmente para cima, com velocidade de 15 metros por segundo. Adotando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pergunta-se: qual a equação horária da posição descrita pela pedra? E qual a equação horária da velocidade desenvolvida pela pedra? A equação horária da posição descrita pela pedra vai ser h é igual V0t
mais meio de g, que é a aceleração da gravidade, t ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter velocidade inicial da pedra, 10 vezes o tempo, mais meio, que multiplica menos 10 vezes o tempo ao quadrado. Olha bem a pergunta. Qual a equação horária da posição descrita pela pedra? Então, H vai estar sempre em função do tempo. Então, 10 vezes t, 10t, meio vezes menos 10, menos 5t ao quadrado. Esta é a equação horária da posição descrita pela pedra. Note o seguinte, qualquer tempo que eu colocar e substituir aqui, eu vou encontrar quem? A altura da pedra. No tempo zero, olha lá, se t é igual a zero, substituindo zero em 10t e em 5t ao quadrado, vai dar zero menos zero, que é zero. A altura é zero. É isso? Ou seja, é o momento que ela está o quê? Saindo da minha mão, tempo zero. Então, a altura é zero. E aí eu vou aumentando. Tempo igual a 1, aí eu acho a altura. Tempo igual a 2, aí eu acho uma outra altura. À medida que o tempo vai passando, eu vou encontrando qualquer altura que eu quiser quando essa pedra vai descrevendo o movimento. Letra B. Qual é a equação horária da velocidade desenvolvida pela pedra? V é igual a V0 mais GT. De novo, a aceleração é a aceleração da gravidade. Velocidade inicial é quem? É 10. Menos G. G é 10, que é a aceleração da gravidade, menos 10t. Então, a equação horária da velocidade, V igual a 10 menos 10t. Foi exatamente essa equação da letra A e esta equação da letra B que a gente utilizou para calcular quem? Para calcular o gráfico. Vamos então agora interpretar o gráfico. Percebemos aí que a velocidade ela diminui até atingir uma altura máxima e vai aumentando cada vez mais em sentido contrário quando ela volta a cair. Ou seja, eu lancei a pedra verticalmente para cima e a sua velocidade vai diminuindo, diminuindo até parar, para ela voltar no sentido contrário, aumentando. Então, esse 15, 5, e aí já passa por menos 5, menos 15, menos 25, o menos 5, esse menos significa o sentido de volta. Porque o que acontece no próximo? Menos 15, o menos sentido de volta, aumentando a velocidade de 5 para 15, depois de 15 para 25. Então a velocidade vai aumentando, que a pedra está retornando. Ela sobe, para e desce. E a altura, ela vai aumentando, depois ela vai o quê? Diminuindo. E o gráfico? Aí nós temos o gráfico velocidade versus tempo. A velocidade vai diminuindo. Quando ela chega no eixo zero, ela vai aumentando, mas o menos significa o quê? Sentido contrário. Já o gráfico altura, ele é descrito por uma parábola.